Povo lindo, aleluia, a graça e a paz do Senhor. Toma seu assento. Que bom mais uma vez, hoje pela manhã, esse domingo tão precioso, estarmos aqui na casa de Deus. E você aí na sua casa, que também é a casa de Deus, podendo cultuar ao Senhor, esse povo que tem estado conosco, não só presencialmente. Reconhecemos o quanto para algumas pessoas tem sido um tempo difícil de sair de casa, né? Eu sempre penso em algumas pessoas ligadas, até pastores nossos, que já estão em casa há quase 2 anos. Gente, eu acho que eu tinha pedido para o papai para dar uma recolhida. Eu sou ativo demais. Mas, graças a Deus pela vida de cada um que Deus tem sustentado, seja aqui, seja em casa. Deus é um Deus precioso, um Deus maravilhoso. E eu louvo a Deus pelo cuidado que Ele tem com cada um de nós. Estamos na 15ª mensagem sobre a série Restituição. Você aguenta um pouco mais ainda? Amém? Ainda estamos ali ainda estamos na história. Nós temos feito dessa série. Você deve ter percebido que minha voz está um pouco fanha, naturalmente, é que peguei um resfriadinho que não devia ter pego. Então, é isso aí. Não sei como é que a turma do som vai dar um jeito de melhorar para você um pouco isso. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Nós começamos nessa série falando sobre alguns fundamentos, alguns princípios da restituição, 2 princípios básicos, que é a restituição do relacionamento, a restituição da autoridade. E a partir daí começamos, inspirado nos heróis da Bíblia, nós começamos a seguir uma sequência. Começamos em Abraão e no domingo passado paramos ali em Davi, né? Então, tem aí uma sequência bem lógica e bem histórica, biblicamente falando, para isso. Hoje vamos continuar um pouquinho, vamos falar sobre a restituição por causa da aliança. Lições na vida de Mefibosete. Gente, não mente, fala a verdade. Quantos aqui já tinham ouvido falar nesse nome esquisito? Tá, um bom grupo de pessoas, que bom. Eu fico imaginando um pai diz assim: Mefibosete, já para casa. Vai estudar, Mefi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 20. Nós estamos lendo na versão revista e atualizada. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança, fala comigo, aliança, com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Diz Samuel: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas. 2 Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre em minha casa. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que nesta manhã, mais uma vez, a tua palavra seja uma semente
uma semente preciosa, poderosa, que encontre uma terra fértil, adubada e preparada, a fim de que ela possa cumprir o propósito a qual está sendo lançada. Em o nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um ambiente apropriado, adubado, para receber a semente e me convencer daquilo que é necessário para que ela produza o que é necessário. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor é poderosa. Queridos, seguramente esse é um dos temas mais centrais de entendimento na Bíblia. Existem alguns temas que eu reputo que deveria ser revisado nos altares constantemente: salvação, perdão, autoridade espiritual, aliança, né? Alianças feitas. Esses são alguns dos temas. Fidelidade, integridade, alguns temas que deveriam pontuar muitos altares, bem como pontuar também muitas conversas em casa, e deveria ser mais do que temas de conversas de altares e pregações de altares, deveriam ser temas de reflexões pessoais. Sem dúvida nenhuma, todos os temas da Bíblia são interessantes, mas alguns temas deles se tornam centrais porque eles vão definir muita coisa que a gente pode desfrutar e muitas coisas que a gente pode perder por não entender essas questões desses temas tão evidentes, tão centrais a respeito disso. E eu gosto de pensar que Deus é um Deus de aliança. Fala comigo: Deus é um Deus de aliança. A palavra de Deus assegura que Deus, Ele se esforça, Ele de fato consegue ser um Deus tão íntegro. Eu quero ler duas passagens para você, quando Ele diz respeito à aliança. Números capítulo 23, versículo 19. Olha quem é Deus. Olha o que Deus faz. Olha como Deus age. Números capítulo 23, versículo de número 19, vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta. Fala comigo: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Diga assim: porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Ei, Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de palavra. Uma das marcas do caráter de Deus é a integridade. É o fato de que nós podemos confiar na sua palavra. Aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Aquilo que Deus diz, Ele faz. Pastor, mas um dia alguém me disse que Deus me disse. Ou um dia eu entendi que Deus me disse que. Não, peraí, eu não estou falando o que você achou que Deus disse, ou o que alguém disse para você que Deus disse. Estou dizendo aquilo que Deus disse. A fidelidade de Deus não está com a palavra que alguém disse em nome dEle, sem que estivesse alinhado com o que Ele disse. A palavra de Deus está alinhada com o que Ele disse. A fidelidade dEle não está com a palavra que o pregador quer dizer a respeito de Deus. A palavra de Deus está firmada com aquilo que Ele falou a respeito do que Ele ia fazer. Então, aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, não filho de homem se arrepender, e Ele vai falar alguma coisa e Ele de fato vai cumprir. Olha o que Ele diz a Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12, Ele vai dizer o seguinte: disse-me o Senhor, viste bem, porque velo sobre a minha palavra, a fim de cumprir. Deus está chegando a Jeremias e Ele está dizendo assim: Jeremias, descansa. O que eu disse que eu ia fazer a teu respeito, o contexto de Jeremias é um contexto muito interessante, porque Jeremias está questionando a sua habilidade, a sua capacidade, se ele era a pessoa certa, e Deus falou: não, é você mesmo. Aí Deus, mas eu não passo de criança. Deus falou: rapaz, eu estou dizendo que é assim. E ele disse: Jeremias, abre a tua boca, eu vou encher. Jeremias começa a questionar, falou assim: eu velo para cumprir minha palavra. Eu disse, vai ser assim.
Gostoso quando você lida com uma pessoa que tem palavra. Gostoso quando alguém diz para você assim, eu estarei neste lugar. E você sai de casa e sabe que a pessoa vai estar lá. Alguém diz para você, eu vou fazer isso. Eu não sei se você, que nem eu. Tem gente que diz, eu vou fazer, eu digo, vai sim. Daqui a pouquinho recebo um telefonema com uma desculpa. Daqui a pouquinho tem alguma coisa que entrou no caminho de uma pessoa que não tem palavra. Porque quem não tem palavra substitui a palavra por qualquer coisa. Eu vou repetir. Quem não tem palavra substitui a palavra por qualquer coisa. Ah, eu disse que eu estaria em tal lugar, tal hora. Mas aí de repente atrasou. A unha não ficou pronta. Não conseguiu acordar na hora. Aí, desculpa, não vou poder ir. Não, peraí, você dá a tua palavra. Eu estou falando sobre fatos que são impossibilidades que acontecem no percalço do caminho. Isso acontece. Acontece na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. E a integridade está exatamente no fato de você dizer assim, olha, não posso ir isso, por isso. Mas é gostoso quando alguém fala com você e aquela pessoa que falou, você diz assim, vai fazer. Vai fazer. E se é bom você conhecer pessoas a quem você possa estabelecer confiança, imagina se relacionar com um Deus confiável. Imagina o que é você estar debaixo da guarda de um Deus confiável. Um Deus que promete e faz. Um Deus que firma alianças. Quando Deus firma alianças na Bíblia, você vai ver Deus firmando aliança com muitos homens na Bíblia. Talvez uma das alianças mais conhecidas e pregadas é a aliança de Deus com Abraão. E nós pregamos sobre isso numa das nossas mensagens. Quando Deus promete algo para Abraão, faz uma aliança. Você vai perceber ali do capítulo 12 até o capítulo 22, na história de Abraão, vários atos onde Deus vai confirmando a sua aliança, inclusive com cerimoniais de aliança. E sobre esse assunto, eu te desafio a ter expectativa. Em breve estamos voltando com o nosso SEV, o Centro de Estudo Verdade e Vida, e essa é uma das matérias centrais do nosso currículo. É a aliança de sangue. Quem dá é o pastor Adson, uma bela aula. Quem fez essa aula com o pastor Adson aqui? Algumas pessoas. Precioso. Ele vai trabalhar bem essa questão da aliança de sangue, onde Deus vai falando sobre essas questões da aliança. Deus é um Deus que firma aliança e vela em cumprir aquilo que é a sua parte na aliança. Quando você tem uma aliança, quando Deus faz uma aliança com você, eu quero que você entenda o seguinte: Deus ama fazer aliança com o seu povo. E Deus leva a sério as alianças que Ele faz. Agora, em contrapartida, Deus também leva a sério a aliança que você faz com Ele. Porque é muito gostoso você se relacionar com alguém que tem aliança, que tem palavra, e que aquilo que a pessoa prometeu faz. Agora, nem sempre a recíproca é verdadeira. E a gente vai perceber que ao longo dos relacionamentos, você vai conhecer pessoas que, embora evoque de você fidelidade da aliança, elas são infiéis com você. A semelhante de Deus. As pessoas, elas gostam de estar debaixo de um Deus de aliança. Mas nem sempre tem o mesmo caráter e integridade de Deus para cumprir a sua aliança para com Deus. Eu quero dizer para você que da mesma maneira que Deus vela em cumprir a sua palavra, Deus também, Ele exige que você cumpra a sua. Ai, meu Deus do céu, diga amém. Presta atenção, eu quero dizer para você assim, da mesma maneira que Deus, Ele vai chegar e dizer para você assim, olha, eu vou cumprir a minha palavra, sabe? A contrapartida é a mesma. Deus diz assim, e a tua vai valer? E a tua, você vai cumprir? A tua palavra você vai cumprir? Se Deus vela em cumprir a sua palavra, em outras palavras, assim, você também tem que cumprir a palavra que você deu para Ele. Mas Deus não é só um Deus que leva a sério a aliança que Ele faz com o seu povo. Deus não é só um Deus que leva a sério a aliança que o povo faz com Ele. Agora presta atenção, aperta o cinto que o piloto vai decolar. Deus é um Deus que leva a sério a aliança que nós fazemos uns com os outros. Agora o amém ficou curto, né?
mesmo rigor com que Deus trata a aliança dele para conosco, o mesmo rigor com que Deus trata a nossa aliança para com ele, é o rigor com que ele trata a aliança que nós temos entre nós. E aqui vem uma das coisas que parece que se não tivesse seria mais fácil ser cristão. Gente, relacionamento, se ser crente fosse só se relacionar com Deus, ia ser fácil pra caramba. Vou repetir. Se para ser crente ir para o céu fosse só se relacionar com Deus, ia ser fácil. Agora, quando Deus cria a figura de um corpo, onde o relacionamento está entre nós, e o funcionamento desse corpo começa em Deus, em nós, e nós em nós, aí nós precisamos entender que é projeto de Deus que as nossas alianças sejam mantidas. Que as nossas alianças sejam preservadas, sejam cumpridas. Eu consigo entender Pedro, Tiago e João, lá em cima no Labaxéia, a glória lá no monte. Imagina aquele ambiente lá. Eu queria estar lá. De repente, no meio daquele avivamento, aparece em 3D Moisés. Em 4D Elias. Imagina, você sentado aqui, Jesus aqui na frente, aparece Elias ali, aparece... Rapaz do céu, eu entendo. Quando Pedro diz assim, Senhor, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma coisa com a gente aqui. Vamos sair desse lugar, não. Faz a cabaninha para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. A gente fica aqui no relento mesmo. Essa glória está tão especial. Jesus fala, ó, neca de catibiribe. Tá? O teu lugar é lá embaixo, no vale. É lá que a aliança que você tem comigo precisa valer. É lá embaixo. É lá embaixo. Eu costumo dizer que montes são um lugar onde você é abastecido para viver a tribulação do vale. Eu vou repetir. Montes é lugar onde você tem experiências. Monte não é um lugar físico. Monte é um lugar onde você entra em Deus. Monte é um lugar onde você é abastecido de Deus. É capaz de passar pelas lutas que o vale proporciona. E, por gentileza, eu não estou falando sobre lutas de injustiça, estou falando sobre todo tipo de luta. Deus, Ele nos dá o conceito de aliança para que nós possamos viver bem dentro disso. Quando eu penso a respeito da aliança e como Deus leva a sério a aliança, e que a quebra de aliança, ela tem consequências danosas, e manter a aliança tem benefícios extraordinários, sem dúvida nenhuma eu gostaria de ler com vocês, e não vou ler, mas vou dar um negócio para você, é você ler Deuteronômio 28. Quando você ler Deuteronômio 28, você vai entender como é que Deus trata a aliança. Se vocês me obedecerem, cumprirem aquilo que eu disse, sabe, eu vou fazer a minha parte na aliança. E a minha parte na aliança vai ser abençoar você nisso, abençoar você naquilo e abençoar. Então Deus faz uma aliança com o homem ali em Deuteronômio 28. E Ele explica, cumpra a parte de vocês, que vocês terão da minha parte uma fidelidade. E eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso. Mas ali depois à frente, mas se vocês decidirem não cumprir a parte da aliança, se vocês decidirem desobedecer aquilo que nós combinamos, se vocês não tiverem palavras de fazer isso, então sem dúvida nenhuma vocês deixarão de desfrutar isso, e pior, ainda virão sobre a vida de vocês esta maldição, esta maldição. Entenda que não é Deus que está mandando a maldição, Ele só está dizendo assim, vocês estão atraindo esse tipo de maldição para a vida de vocês quando vocês quebram a aliança. Então, quando Deus leva a sério a aliança, e você poderia, e eu queria desafiar você a estudar item por item. Bendito serás na tua casa, bendito será no seu trabalho. Depois não entende porque que as coisas vão mal. Bendito será o teu filho, bendito será tudo que é teu.
Então, sem dúvida, no Deuteronômio 28, ele é um capítulo inspirativo, instrutivo, a respeito da aliança quebrada e da aliança cumprida. Mas eu quero dizer para você, contar para você uma das histórias que mais me ensinou sobre isso na Bíblia Sagrada. Essa história, o dia que eu entendi essa história, Deus mudou algo no meu coração a respeito de aliança. A história de Mefibosete. E eu entendi muitas coisas a respeito do que é meu direito, por causa desse jovem chamado Mefibosete. E por que Deus me alcançou? Por que Deus me resgatou? Por que Deus ele foi tão maravilhoso ao ponto de me salvar, de me restituir? Essa história é uma história linda, que ela vai falar a respeito de muitas coisas. E é interessante que o dia que eu entendi a história, eu me lembro como se fosse agora. Eu sempre fiz culto doméstico às minhas filhas. E nessa ocasião, quando Deus me trouxe muita luz sobre esse assunto, quem trabalhava comigo no ministério era o pastor Edinho, pastor Edson Mariano, com a sua esposa, a pastora Giselda, filhos do coração, a quem eu amo. Ele tinha 3 filhas e nós morávamos em frente, um apartamento um do outro, um prédio. E as meninas dele, eram 3 meninas, brincavam bem lá em casa. E eu, no cultinho doméstico lá, eu chamava as meninas e sentava as meninas e fazia um culto com elas e contava uma história bíblica. E eu me lembro de ter contado uma história dessa numa ocasião. E foi interessante a história, contei a história que eu vou contar um pouco para vocês. Aí estava tudo bem. Uma história diferente, um nome diferente, né? Mefibosete e tal, não é Sansão, Abraão, sabe? Não é um personagem comum. E como elas iam sempre lá em casa, quando foi outra ocasião, eu fui fazer um culto doméstico para elas, eu contei a mesma história e não percebi que tinha contado a mesma história e elas ficaram quietas. Passei muito tempo, é coisa de velho, né? Elas estão de novo lá e eu decidi contar a história. E a Kevin falou assim: pai, pelo amor de Deus, o senhor já contou a 3ª vez que eu conto a mesma história. A Bíblia só tem essa história. A Bíblia só tem essa história. É que ela entrou tanto no meu coração que eu tenho vontade de contar ela todo o tempo todo, para todo mundo. E hoje é o dia de contá-la para você. E se Deus me permitir conseguir entrar no seu coração, e essa história entrar no seu coração como entrou no meu, eu tenho certeza que você vai mudar algumas decisões a respeito de aliança. Vamos lá. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9, verso 9 e 10. Josué capítulo 9, verso 9 e 10 diz assim: foram todos com Josué ao arraial a Gilgal. E eles, vou ler por aqui. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal. E lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora uma aliança conosco. Está falando sobre um povo chamado Gibeonitas. Josué 9, versículo 15. Josué concedeu-lhe paz e fez com ele a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué capítulo 9, versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocá-lo. Deixa ele pegar o contexto. Josué então está entrando na terra prometida, e no contexto de entrar na terra prometida, Josué então, ele derruba os muros de Jericó por causa do poder de Deus, ele vai até uma briga com Ai, ali por causa de Acã, eles perdem aquilo, Deus dá uma grande vitória depois daquilo, porque Acã quebra uma aliança feita, uma ordem que Deus havia dado, então eles perderam uma batalha. Agora Josué está
pronto para uma próxima guerra, e se aparece um povo da terra chamada de Bionita. E eles então vêm com engano. Eles colocam capas velhas, roupas velhas, pão embolerado. E eles chegam até Josué e dizem assim: olha, nós somos de uma terra muito distante daqui. E nós ouvimos falar do que Deus fez através de vocês. E nós queremos fazer uma aliança com vocês. E a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus. Josué não consultou a Deus sobre essa aliança. E o fato de Josué não consultar a Deus a aliança não invalida a aliança. Eu vou repetir: meu Deus do céu. Aí Deus começando a falar: o fato de você não ter consultado a Deus sobre a aliança que você fez não invalida a aliança que você fez. Aguenta as ondas. E a Bíblia diz que Josué não consultou a Deus e firmou uma aliança. Quando Deus... Por isso que eu não aguento esse turma que vem falar comigo: pastor, eu não orei. Orasse. Eu não sabia. Procurar saber antes. Aí José faz uma aliança sem consultar a Deus. A Bíblia passa 3 dias depois que ele faz a aliança, e eu li o texto, ele faz uma aliança de proteção, cuidado, andar junto e tal. 3 dias depois ele descobre que era tudo engodo, era tudo mentira, tudo engano. E o último versículo que eu li: os homens da cidade pegaram a espada e falaram: vamos matar esse sem vergonha que enganaram a gente, que traíram a gente. Aí alguns homens dizem assim: nós não prometemos? Nós não juramos a eles? Nós não fizemos uma aliança com eles? Então nós não podemos tocar na vida deles. Ouça, uma aliança feita no altar não pode ser quebrada. Eu vou repetir: uma aliança feita no altar não pode ser quebrada. E aí, você vai seguir o capítulo seguinte, versículo 10. Interessante. Versículo 10 de Josué, eu não vou ler também, depois você leia. A Bíblia diz que esses caras que enganaram, que mentiram, ligou no telefone sem fio, mandou sinal de fumaça: Josué, tem alguém querendo derrubar a gente. Sabe o que acontece? Aquela turma que mentiu, que enrolou, Josué teve que deixar a guerra deles, ir lá para guerrear a guerra dos Bionitas, daqueles caras que enrolaram ele, porque ele não podia quebrar alianças. Era esse o nível de compromisso de Josué com a aliança. Agora, interessante. Episódio 2, cenário 1. Nós estamos aqui no VVFlix. VVFlix. Esse é o episódio 1. Né? Agora o episódio 2. Tá? O episódio 1 termina assim. Né? Josué fazendo aliança. Tá. Episódio 2. Tá lá em 1 Samuel. Josué passa, você sabe da história. Josué vem, depois de Josué vem Samuel, vem os juízes. Aí na época de Samuel ele estabelece um rei. Esse rei é Saul. Está lembrado dessa história? Chegamos a esse ponto? Aí Saul, ali no capítulo 10 em diante, Saul decide entrar numa guerra. E ele, num desses momentos, ele destrói os Bionitas. Ele mata os Bionitas. Ele diz assim: esse povo é um povo da terra e tem uma ordem por causa do zelo, ainda está escrito isso ali na frente, por causa do zelo, eu vou destruir, não aturo isso. Aí, a história é cumprida, não vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu estou só introduzindo o que eu quero falar. Tá? Termina o episódio 2 do VVFlix, da série Mefibosete. Episódio 3. Tá? Agora está lá em 2 Samuel, capítulo 21. Então, entenderam aqui? Episódio 1, José faz uma aliança, não consulta Deus, essa aliança é furada, ele tem que guerrear a guerra dos caras, e agora está firmado, não pode mais matar, não pode tocar. Saul vem, tempos depois, e ele faz o quê? Ele mata. 400 anos aproximadamente aconteceu de Josué até Saul. Tá? Então, 400 anos a aliança foi feita, 400 anos depois Saul quebra. Agora, episódio 3. 1 e 2 Samuel, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou ao Senhor
a esse respeito. O Senhor disse, a fome veio porque o quê? Porque o quê? A fome veio porque Saul e a sua família. É isso mesmo? Está escrito lá? Tá. Eu vou ler por ali, tá? Porque está diferente. A culpa do sangue sobre Saul e a sua casa, porque ele fez o quê? Matou os gibeonitas. Vamos seguir em frente. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe disse: os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-lo, porém Saul procurou destruí-lo com o seu zelo, a fim de que Israel, pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram: não é por prata, nem ouro, que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Respondeu o rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. O eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. Porém, o rei poupou a quem? Poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento, da aliança que ele tinha feito diante do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Uau, não sei se você percebeu a história, presta atenção. José faz uma aliança. Saul quebra a aliança. Davi paga o pato. Eu vou repetir. Josué faz uma aliança. 400 anos depois, Saul quebra essa aliança. Deus lá em cima no céu falou assim: eu não sou de acordo com quebra de aliança. E toda quebra de aliança tem consequência. E agora Davi recebe as consequências disso. Eu não sei se você consegue querer chegar onde eu quero chegar por aqui. Às vezes você faz uma aliança e você acha que quebrar ela é simplesmente acabar. O que você não entende é que aqueles que virão depois de vocês pagarão as consequências. Eu vou repetir. Às vezes você casa, decide se separar e não vê nenhuma consequência, porque não estava dando certo. Aí depois, lá na frente, filhos e netos pagam um prato, por causa da sua irresponsabilidade com a aliança que você fez. Deus leva a sério as alianças que Ele faz e vierem cumpri-la. Deus leva a sério as alianças que a gente faz com Ele, mas Deus leva a sério as alianças que a gente faz entre a gente. Quando eu passei a entender esse contexto da história, essa questão de aliança é mais séria do que a gente pensa. E a gente tem algumas alianças que a gente às vezes não leva em conta. Por exemplo, aliança espiritual, aliança ministerial, aliança matrimonial, alianças relacionais. Todos isso são alianças. Mas eu também descobri que a fidelidade em manter a aliança, ela produz proteção e restituição. Eu vou repetir. A fidelidade em manter a aliança, ela produz proteção e restituição. Agora vamos finalmente ao texto de Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9. Você vai ter a história dele toda, do versículo 1 até o versículo 13, onde eu quero trabalhar. Mas eu quero, antes disso, ir até 2 Samuel, capítulo 4.
Eu quero ver onde começou a história, para você entender. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Tá? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou nos braços, fugiu e na pressa, porém, deixou cair e ele ficou aleijado. Queridos, quem era Mefibosete? O que aconteceu? Para onde foi e onde morava? Deixa eu tentar colocar para você. Tá? Saul morre, Jonatas morre e Davi assume o trono. Aí tinha um garoto, que era neto de Saul, filho de Jonatas, com quem Davi tinha feito uma aliança. A ama dele, a pessoa que cuidava dele, a babá dele, ficou com medo de que Davi fosse matar aquele menino e saiu correndo para se esconder com aquele garoto. Na verdade, você vai descobrir que ela foi para um lugar onde ninguém queria ir, para tentar não ser achado. Naquela correria, ela tropeça, cai, a criança cai e ela fica aleijada. Imagina esse rapaz, o tal do Mefi, o tempo todo ali, crescendo, aleijado, limitado, e pensando, eu estou assim por causa de Davi. A culpa é de Davi. Quem é o culpado de eu estar assim? Davi. Obrigado, minha ama querida. Se não fosse você, eu estaria morto. Eu estou aleijado por causa de Davi. E ele passa, creio eu, a Bíblia não fala sobre isso, mas você vai ver depois pela afirmação dele, que ele passa todo o período da vida dele se achando indigno, se achando injustiçado. Sabe, agora, tá, estou eu aqui, sabe, pagando por aquilo que Davi queria fazer. A Bíblia vai dizer que ele sai de lá, a mama dele sai de lá, e ela vai para um lugar. Está no capítulo 9, versículo 4, você vai ver. Tá? 2 Samuel capítulo 9, versículo 4, vai dizer o seguinte. Tá? Davi perguntando, aonde ele está? Perguntou Ziba. Respondeu, em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Ou seja, ele sai de lá, ele vai para um lugar chamado Lodebar. Agora eu vou dizer para você o que é Lodebar. Tá? A palavra Lodebar significa lugar de miséria. Maqui, que era a casa onde ele estava, significa pobre. Então você percebe, o que acontece? Mefibosete, ele era o sucessor de Jonatas. Davi era rei, Jonatas seria rei e depois de Jonatas seria Mefibosete. Então ele era o sucessor real do trono. Agora, em vez de estar no palácio, se preparando para ser rei, ele está entre os boias frias. Ele está no sem-teto. Ele está no meio da pobreza, morando com um cara pobre. Você consegue imaginar o que estava no coração desse rapaz? Pensando o tempo todo, aonde eu podia estar, o que eu podia estar vivendo. Agora, onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha a minha vida, olha o que está acontecendo comigo. Sabe, Mefibosete, ele perdeu muito e por muito tempo. Esse tem sido um tempo, na nossa vida, na minha vida, que a impressão que tem é que nós estamos vivendo o tempo de Mefibosete. Nós temos perdido pessoas amadas, temos perdido bens materiais, temos perdido vida profissional, temos perdido estabilidade emocional, temos perdido o sonho, temos perdido o relacionamento. Mas não importa o que roubaram, o que tomaram da sua vida, Deus é um Deus da restituição. E a história de Mefibosete para mim nada mais é do que um caminho, um trilho, como Deus age em cima das nossas perdas. E quais são os princípios fundamentais para que nós possamos viver a restituição? Sim, aquela situação de Mefibosete gerou muita limitação para ele. E essas limitações foram terríveis. Por exemplo, o fato dele ser aleijado causaram para ele uma limitação física. E eu fiquei fazendo uma pequena anotação aqui, tá? O que produz a limitação física? Por causa da limitação física, comprometia a sua postura. Ele não andava normalmente, não andava ereto, possivelmente andava cabisbaixo, postura de derrotado. Ou seja, o fato dele ser aleijado deixava ele deprimido, deixava ele numa postura de quem estava cabisbaixo, derrotado.
O fato de ele ser aleijado comprometia a sua conquista. Não conseguia andar tanto quanto os outros. Tá? Cansava rápido, porque gastava mais energia. Ficava para trás. O fato dele ser aleijado comprometia seus relacionamentos. Não conseguia ir aonde os outros iam. Não conseguia se relacionar com os outros, porque vivia na dependência da misericórdia dos outros. O fato dele ser aleijado comprometia os seus sonhos. Faltava expectativa. O que eu estou dizendo é que as perdas comprometem as coisas dentro de nós. As perdas nos limitam. As perdas físicas nos limitam. As perdas emocionais nos limitam. As perdas relacionais nos limitam. São coisas que causam limitação. Mas não só a limitação física, mas a limitação emocional, que consequentemente se torna uma limitação espiritual. Chega um ponto onde você perde tanto que você diz assim: eu não creio mais que Deus vai fazer algo por mim. Chega um ponto onde eu não acredito mais que Deus pode mexer nessa situação. A coisa chegou num nível tal de perda que eu não acredito mais na possibilidade disso. Mas Deus tem sempre um Davi para mudar a tua sorte. Eu vou repetir. Deus tem sempre um Davi. Deus é sempre um Davi para mudar a tua sorte. E eu queria que você entendesse um pouco agora como é que essa história começa a se aplicar à minha vida e à sua vida, e como é que nós podemos ser restituídos por causa de uma aliança. No capítulo, segunda carta de Samuel, capítulo 9, a Bíblia vai contar uma história mais detalhada, do versículo 1 até o versículo 9, ela vai dizer o seguinte: Samuel está na casa dele, põe para mim só o versículo 1, né? 2 Samuel 9, 1, vai dizer assim, tá? Olha o que Davi, um dia Davi está lá no palácio dele, governando, tranquilo, sem nenhum problema. 2 Samuel 9, 1, vai dizer assim, não é 2 Samuel 9, é a 1 Samuel, aí é 2 Samuel. 2 Samuel 9, 1. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por causa de quê? Por amor a Jonatas. Deixa eu dizer algo para você. Está lá Davi, no seu palácio, e um dia Davi diz assim: cara, eu fiz uma aliança. Qual era a aliança que nós lemos, primeiro versículo que nós fizemos? Jonatas diz assim: você protege a minha casa? Quando você for rei, você cuida da minha casa, você cuida dos meus filhos. E se vier uma desgraça sobre a minha casa, sobre a minha família, você protege os meus filhos. O que Davi fez? A Bíblia diz que ele fez uma aliança com Jonatas. Agora Jonatas morreu, Davi está no seu palácio, só que Davi é um homem de aliança. Davi lembra da aliança. E quando Davi lembra da aliança, ele vai e diz assim: existe alguém ainda da casa de Saul para que eu possa fazer valer a aliança que eu fiz? Tem alguém que eu possa usar da bondade de Deus por amor à aliança que eu fiz com Jonatas? E a Bíblia diz que descobriram um cara chamado Ziba, e chamaram o tal de Ziba, está lá no capítulo 9, e o Ziba vem, e ele chama e chega até a casa de Davi, e ele diz assim: me relata, tem sim. Existe um filho de Jonatas, que é aleijado dos pés, que é chamado Mefibosete, e ele não pode andar, e ele tem as suas limitações. E a Bíblia diz que Davi fala assim: traga ele, para que eu possa usar da aliança que eu fiz, para que ele coma na minha mesa eternamente, para que ele sente na minha frente eternamente. Eu quero dizer, traga ele, porque eu sou um homem de aliança, e na aliança existe benefícios, sabe? Aonde está esse rapaz que eu preciso usar de bondade em função da aliança que eu fiz com o pai dele, para que ele possa ser abençoado por mim? E a Bíblia diz que Mefibosete chega, e ele vai até Davi. Quando ele chega na presença de Davi, ele chega dizendo assim: Senhor, não passo de um como morto. O que o Senhor está fazendo? Rapaz, presta atenção. Não importa o que você é, importa a aliança que eu fiz. O que está em conta não é como você se vê, se você está mal emocionalmente, se você perdeu isso, se você perdeu aquilo, se você não tem se você está em baixa estima. Não importa o que você pensa, não importa o que os outros pensam, importa que existe uma aliança que dá a você segurança.
dá a você segurança. E a Bíblia diz, sabe, por causa da aliança que eu fiz com Jonatas, você virá para o palácio, vai habitar na minha casa, vai comer na minha mesa. Mas ele não para aí não. Ele chega e diz assim, chama todas as autoridades, devolve todas as terras que eram do seu pai, restituição, devolve todas as terras, devolve todos os direitos que eram de Saul, dá para ele todos os direitos, porque ele é fruto de uma aliança que eu fiz. E a Bíblia diz que Mefibosete, a partir daquele dia, ele passava a sentar num lugar de honra, na mesa do rei. E por toda a sua vida comeu a comida do rei. E que em vida ele recebeu a restituição daquilo que pertencia a ele por aliança feita com seus pais. Mefibosete não se achava digno. Ele falou assim, eu não passo um cão morto. A ama de Mefibosete não achava que ele viveria. A situação de Mefibosete era a pior possível. O cenário era o mais desastroso possível. Ele morava num lugar miserável, sem teto, uma boia fria. Na casa de um homem pobre, uma vida de miséria, sem esperança. Mas havia uma aliança. E por causa desta aliança, a vida dele foi transformada. Por que Mefibosete me inspira? Porque talvez você não tenha pensado sobre isso. Ouça bem. Deus é o seu Davi. Jesus é o seu Jonathan. E você é Mefibosete. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você é Mefibosete, que tem direito à restituição, dada por Davi, dada por Deus, por amor a Jesus. O que essa história me traz é que a restituição ela é redentiva e merecida. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. A verdadeira restituição, a primeira grande restituição que nós temos, tem a ver com a fidelidade de Deus para conosco, por amor ao seu Filho Jesus. Querido, quem é você? Quem sou eu? Mefibosete. Quem somos nós se não passamos de cão morto? Quem somos nós, indignos? Mas Deus chega um dia lá em cima no céu e diz assim, existe um povo na terra que eu vou usar de benevolência por causa do amor do meu Filho Jesus. Sabe, querido, a nossa restituição, a base da nossa restituição está na aliança de Deus conosco através de Jesus. Por favor, entenda. Não é o que eu faço para Deus, o que Deus faz por mim, é o que Deus faz para mim por causa de Jesus. Quando você começa a entender o plano de salvação, você vai perceber que a salvação não tem nada a ver conosco. A salvação não é pela obra, a salvação não é por aquilo que você faz, a salvação não é pela sua bondade. Nós somos salvos por causa de uma aliança. Ouça, nós somos salvos por causa de uma aliança. E não importa o que nós estamos vivendo aqui na terra, se estamos morando em Lodebar, na casa de Maqui, se esse tempo aqui na terra é um tempo de perdas, é um tempo de dificuldades, é um tempo de luta. Eu quero dizer para você, um dia, papai vai abrir a porta do céu e vai te chamar para sentar lá em cima, num banquete, onde você vai sentar na mesa por causa do amor, da aliança que ele tem em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma notícia melhor para você. Esse tempo começa aqui na terra quando você aceita Jesus.
Esse tempo começa aqui na terra quando você aceita Jesus. Quando você tem uma aliança, quando você entende que nós somos salvos por causa de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, 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 Jesus. Querida, a nossa vida só faz sentido por causa de Jesus. Se existe alguma esperança para a minha vida e para a sua, não está na sua empresa, não está no seu currículo, não está no seu emprego. Ouça bem o que eu vou dizer para você. Por favor, entenda o que eu quero colocar nessa manhã. A segurança das coisas que você precisa não estão na tua força, no teu braço, no teu potencial. Está no fato de que Jesus já deu a sua vida por você. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por mim e por você, ele não vai te negar nada. Ele vai te dar todas as coisas que precisa, você será restituído em vida. Você pode viver bem aqui por causa de Jesus. Jesus é o teu Jonatas, você é o Mefibosete, eu sou esse Mefibosete insignificante, indigno. Entretanto, Deus um dia olhou no céu, existe alguém na terra que eu posso usar de bondade para com ele por causa do meu filho Jesus. E Deus olhou e viu o Djalma lá no Vidigal. Deus olhou e viu você na sua casa. Deus olhou e viu você. Deus olhou e viu você. E se existe algo que você tem que se guardar no coração, é que aquilo que você vai viver em Deus não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com as obras, não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver se você prega bem, se você não prega bem, com quanto você dá de dinheiro na igreja. Isso tem a ver com Jesus, isso tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com Jesus. Essas coisas são só um reflexo de gratidão da nossa parte. Sabe, querido, estar na igreja, dar dinheiro, dar dízimo, dar oferta, trabalhar na casa de Deus, isso é só, na verdade, uma devolução por um ato de gratidão, porque o que está no nosso coração não é isso. O Senhor não nos salvou por aquilo que nós podemos dar, Ele nos salvou porque nos amou por amor a Jonatas, por aquilo que Jesus fez, é Ele que foi para a cruz. E Ele não só lhe prometeu uma vida futura, Ele lhe assegura uma vida presente. Eu tenho uma coisa para te dizer. Por causa de Jesus, Deus começa um processo de restituição na sua vida. Eu não sei o que é que você perdeu. Eu não sei o que é que você, como é que você se sente. De repente você vive no Lodebar da vida. De repente você olha ao seu lado, só tem maqui, só tem pobreza, só tem miséria. De repente você não vê esperança, de repente você não vê solução. De repente a sua vida está um caos. Eu tenho uma notícia para te dar. Existe um Davi olhando, dizendo, tem alguém para que eu possa usar de bondade por amor a Jonatas. Deus está olhando para você. E nessa manhã eu tenho algo para te dizer. Começa um processo de restituição, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que alguém fez por você. A restituição que nós recebemos nada mais é do que fruto daquilo que Deus está fazendo em nós por causa de Jesus. A hora que você entender isso, a restituição é mais do que coisas. Repita comigo, restituição não são coisas. Coisas ajudam a entender a restituição. Mas a restituição é muito mais que isso. É muito mais que isso. E se existe alguém, por que eu gosto tanto de Mefibosete? Pode subir, Jonas, por favor. Alianças. Alianças de Deus. E se existe alguém que entendeu isso, foi Mefibosete. Perdoe, vai passar o resfriado. Amém, glória a Deus. Se existe alguém que entendeu isso, foi Mefibosete. Vá comigo até 2 Samuel, capítulo número 16. Enquanto você abre, deixa eu voltar ao capítulo 15.
Deixa eu voltar ao capítulo 15 de 2 Samuel. Não precisa passar na tela, deixa ele no capítulo 16. Davi estava reinando. Seu filho Absalão se levantou contra ele. E Davi não brigou pelo trono, Davi se escondeu pelas cavernas. Davi fugiu da presença de Absalão. E a Bíblia diz que Absalão morreu. Só que antes de Absalão morrer, Davi deu sinais de que era um homem que entendia de aliança. Por 2 vezes, ele podia ter matado Saul. Mas Saul era autoridade espiritual sobre a vida dele e ele decidiu não tocar em Saul, porque ele disse: ninguém pode tocar no ungido de Deus. Esse senso de aliança no coração de Davi era um negócio muito forte. E ele pagou o dano, ele pagou o ônus, ele trouxe para si ficar fugitivo durante um longo tempo para não quebrar uma aliança. Ele decidiu pagar o preço de se manter firme na aliança. Ele decidiu não quebrar uma aliança, mesmo tendo sido injustiçado, mesmo tendo incompatibilidade de gênios. Davi não pegou a história dele que o Senhor falou: não, mas você me tratou mal no passado, você foi injusto comigo, você era grosso, você era aquilo, você era aquilo, você não aguento mais você. Davi sabia que era aliança. E Davi não tocou em Saul. Agora, ele não toca em Absalão. Absalão toma o trono dele, ele entrega o trono. Porque quem tem senso de aliança, quem tem senso de aliança, entende que quem tem que punir quem quebra aliança é Deus, não é você. Eu vou repetir. Quem sabe o que é aliança, não é minha mão, não sou eu que vou punir quem quebrou aliança. Eu vou deixar Deus fazer isso. E Davi se esconde de Absalão. Quando Absalão estava progredindo, capítulo 15, a Bíblia diz que Ziba, aquele que era servo de Davi, aquele servo de Mefibosete, aquele que servia a Mefibosete, ele chega para Davi e diz assim: Davi, capítulo 15, eu vim até aqui trazer um pouco de bolo, de pão para você. E Mefibosete vai lá fazer uma super média, coisa de gente sem caráter. E no meio da conversa, ali em 2 Samuel 15, Mefibosete lança um veneno. Ele fala assim, Ziba lança um veneno, tá? Ziba. Ele fala assim: ó, Mefibosete, aquele cara que você botou sentado na tua mesa lá, tá nem aí para você. Eu não, eu me importo contigo. Eu me importo contigo. O Ziba, servo do Mefibosete, foi atrás de Davi e falou: tá vendo? Mefibosete não quer nada contigo, mas eu me importo, olha o que eu trouxe para você. Davi então diz assim: então tá bom, faz o seguinte, já que o Mefibosete não é grato, as terras que eram de Mefibosete ficam tudo para você. E Ziba conseguiu o que queria. No capítulo 15, Ziba conseguiu o que queria. Entende, queridos? Quem manipula consegue o que quer. O problema é as consequências desse tipo de manipulação. Ziba mentiu, falando que Mefibosete não queria estar com Davi. Ziba foi lá e conseguiu o que ele queria. Conseguiu as terras que ele queria. Aí Davi volta para Jerusalém. Capítulo 16, eu estou encerrando. 2 Samuel, capítulo 16. Ele vai falar sobre isso aqui, essa história. De 1 a 4. Tendo Davi passado um pouco além, dobrado o cima, eis que saiu ao seu encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos, abodados sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e odre de vinho,
Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isso? Respondeu Ziba: os juramentos são para a casa do rei, os jumentos são para a casa do rei para serem montados. O pão e as frutas de verão para o moço comerem vinho, para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei: aonde está, pois, o filho do teu senhor? Falando sobre Mefibosete. Respondeu Ziba ao Senhor: eis que ele ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Olha, presta atenção. Ele já tinha sido restituído. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Você entende aqui a mentira? Agora vai até 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei Davi. Não tinha tratado os pés, nem espontado as barbas, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra, até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrar-se com o rei, ele lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, Ziba. Porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei teu servo, que é coxo. Demais disse: ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor lhe parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo puseste teu servo entre os que comem na tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar algo ao rei? Respondeu-lhe o rei: por que ainda falas dos teus negócios? Resolvo que partas com Ziba as terras. Presta atenção nesse versículo. Disse Mefibosete ao rei: fique com ele toda a terra. Contudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz, e é isso que me importa. Deixa eu tentar resolver o que eu estou para você. Ziba, ele pega um jumento e vai fazer média com Davi. Mais à frente, no capítulo 9, você descobre que Mefibosete foi que teve a ideia. Falou assim: monta um jumento, eu quero estar com Davi. Mas ele era aleijado, não podia. O que Ziba fez? Enganou ele. Não montou o jumento para ele, montou o jumento para si. Foi até a casa de Davi, até onde Davi estava. Fez uma proposta para Davi, e Davi deu todas as terras de Mefibosete para ele. Passa um tempo, Mefibosete vai encontrar Davi. Quando Mefibosete vai encontrar Davi, Davi falou assim: por que você não foi ter comigo? Ele falou: não fui porque eu era aleijado. Eu não podia montar um jumento sozinho. O meu servo me enganou, porque ele queria as terras. Aí Davi falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversar? Divide, metade da terra é sua, metade da terra é de Ziba. Aí Mefibosete diz assim: não, senhor, não, você não entendeu. Você não entendeu. Quem sou eu? A casa de meu pai era indigna de morte, nós não merecíamos nada. Mas o Senhor, por amor a meu pai, me trouxe para comer na sua mesa. E eu não estou servindo ao Senhor pelas terras que o Senhor pode me dar. Eu não sirvo ao Senhor pelos benefícios materiais que o Senhor pode produzir na minha vida. Deixa a Ziba ficar com todas as coisas. Eu só quero o Senhor.
Meu Deus, você consegue entender o que eu estou falando? Você consegue entender o que eu estou falando? Esse rapaz é um rapaz que me inspira, é meu herói. É meu herói. Tem uma vida desgraçada, contaram uma mentira para ele. Ele passa a vida miserável, pobre, sem direito a nada. Vivendo em Lodebar, na casa de Maqui. Com limitações físicas, emocionais, espirituais. Um dia, por amor a Jonatas, Davi traz ele para casa. Ele não se acha digno, é grato, senta na mesa. E o coração dele é um coração grato por esse ato de redenção imerecida. Aí um dia o servo dele engana ele, mente sobre ele, e dá vida a todas as terras dele para esse servo mentiroso. Se você olhar o texto, a Bíblia diz que ele não comeu, ele não bebeu, ele não se lavou, porque ele estava ali clamando pela vida do rei, enquanto o rei estava fugindo. Aliança, aliança, aliança. Aliança não está firmada no que eu posso receber do outro, aliança está firmada no que o outro é no meu coração para mim. Não é o que o outro pode me dar. E quando ele chega diante do rei, ele fala: por que você não foi ter comigo? Eu fui enganado. Aí vamos resolver uma questão. Faz o seguinte, eu vou dividir a terra. Metade é sua, metade é de Ziba. Eu falei: não, senhor, o senhor não entendeu nada. Eu não era nada, era digno de morte. E o Senhor já me trouxe para comer na sua mesa, sentar com o Senhor. O Senhor já me resgatou por amor a meu Pai. Deixa Ele ficar com tudo, porque a minha aliança não está firmada em coisas. A minha aliança está firmada no Senhor. Eu não estou atrás daquilo que o Senhor pode me dar. Eu estou atrás do Senhor. Ouça, queridos, Deus é o seu Davi. Nós somos Mefibosete. Por causa da aliança de Deus, por amor a Jesus, você foi alcançado. E como seu pastor, em nome de Jesus, para de servir a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Para de servir a Deus por casa, carro, salário. Para de servir a Deus por isso. Isso é consequência natural de aliança. Você tem que servir a Deus por quem Ele é. Você tem que servir a Deus por quem Ele é. A hora que nós entendermos isso, foi o que Moisés entendeu. Senhor, não manda anjo para me cuidar, não manda anjo para conquistar a terra para mim, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Alianças, restituição por causa de aliança. Eu chamo de aliança redentiva, redentora e merecida. Fique em pé. Pensou que Deus estava longe, quem já não pensou que Ele iria te abandonar? Quem já não pensou
Minha mensagem hoje são para os Mefibosetes. A minha palavra de hoje é para mim, Mefibosete Toledo, Rogério, Mefibosete Nogueira, Ades, Mefibosete Feltrin, Johnny, Mefibosete Henning. Nós somos essa figura profética de Mefibosete. Minha oração é que o nosso coração entenda que, se de alguma maneira nós temos direito à restituição, tem a ver com Jesus. E por ter a ver com Jesus, eu só preciso ter a gratidão de desejar mais Ele do que aquilo que Ele pode dar. Mas também estou desafiado a cumprir a minha parte da aliança com Ele. O que me chama a atenção em Mefibosete é que Davi cumpriu a parte dele para com Mefibosete. E mesmo sendo injustiçado, mentira contra ele, Mefibosete cumpriu a sua parte para com Davi. Eu vou repetir. O que fizeram que Mefibosete não deu a ele o direito de romper a aliança. Não foi só Davi que foi fiel a Mefibosete, a aliança que ele fez. Foi Mefibosete que foi fiel a Davi. E como eu disse no início, Deus leva a sério as alianças que Ele faz com você. Deus leva a sério as alianças que você faz com Ele. Deus leva a sério as alianças que nós fazemos entre nós. Então cuidado. Cuidado quando você estiver pensando em romper uma aliança. Em qualquer esfera da sua vida. Porque Deus não é para que brinque. Deus não mente, mas também não brinca. Tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, Deus também se fará. Eu quero orar por você e por mim. Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa, cheia do poder e da graça do Senhor, o entendimento profético da onde está o nosso direito de restituição. Quando Davi manda chamar Mefibosete, manda devolver tudo para ele, tudo, as terras do pai dele. E ele o foi restituído. E a gratidão no coração dele foi tão extraordinária por aquilo que ele recebeu, que ele nunca mais colocou nada mais importante na vida dele que não fosse a aliança que ele tinha estabelecido. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê capacidade de zelar pelas alianças que nós formamos contigo e com os outros. Porque quanto ao Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor não mente, o Senhor cumpre. Vela em cumprir sua aliança. Ajuda-nos aqui na terra a ser fiel nas alianças que formamos contigo e com as pessoas. Porque simplesmente viveremos uma grande restituição em função da aliança, em nome de Jesus. Amém.